A produção agrícola depende de dois vetores, a genética e o manejo. A genética, através então das pesquisas científicas, da genômica, do melhoramento genético, desenvolve as variedades mais produtivas, adaptadas às diferentes regiões, às diferentes condições climáticas. E o manejo? O manejo é como que você pode utilizar recursos para combater pragas, doenças, adicionar ao solo nutrientes que estão faltando em determinadas regiões, regiões são mais pobres, regiões são mais ricas, como que você pode administrar a quantidade de água necessária através de uma irrigação controlada e assim por diante. Então, o manejo é a prática da agricultura. E a genética, ela, então, desenvolve e entrega para o agricultor variedades mais produtivas, mais adaptadas e também mais resistentes a pragas, a doenças, etc. Manejo integrado de pragas é um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do chamado nível de dano econômico, levando-se em conta, além dos critérios econômicos, que são muito importantes, também os critérios ecológicos e sociais. Então, além do valor da sua produção, você leva em consideração também como que os produtos que você está utilizando interferem na sociedade e no meio ambiente. Então, não são só apenas duas medidas de controle, o controle biológico e o controle químico. Existe uma série de medidas que podem ser usadas juntamente com essas duas. Quais sejam? Feromônios. Feromônios é uma forma de comunicação química entre os insetos e existem produtos comercializados em que você pode avaliar quando tem mais, quando tem menos praga ou até mesmo controlá-las. Existe a possibilidade de controle cultural, você vai cortar, por exemplo, o capim da área para evitar que diminua a população de um determinado inseto. Enfim, existem diferentes medidas de controle. A que chama mais atenção é a química, exatamente porque ela causa, se aplicada de forma indiscriminada ou de forma irracional, alguns problemas, né? Dentre eles, intoxicação a quem aplicou, resíduos nos alimentos, na água, no solo, etc. Então, isso é que chama mais a atenção. Com a questão do aquecimento global, o aumento da temperatura na Terra, consequentemente, aumenta a evaporação. Então, a gente vai ter menos água disponível no solo. Esse vai ser o grande dilema da humanidade. Como produzir alimento e energia de forma sustentável para uma população crescente, estimada para 2050 em torno de 12 bilhões de pessoas. Nós vamos precisar, então, aumentar em 60% a produtividade, ou seja, maior produção por mesma unidade diária. Por quê? Porque senão, para atender a demanda, nós teríamos que usar as reservas de floresta, o solo ocupado hoje pelas reservas de floresta e assim por diante. E isso seria o fim do planeta, porque, afinal de contas, as florestas, os mananciais são fundamentais para a manutenção da temperatura da Terra e assim por diante, né? Então, esse é o grande desafio. Como a ciência vai trazer a genética e as técnicas de manejo para que a gente consiga ter uma agricultura mais sustentável, para produzir alimentos e energia de forma sustentável. O Brasil se tornou, nos últimos 40, 50 anos, um líder em agricultura tropical. Isso é indiscutível, desenvolvendo uma tecnologia própria, certo? Então, hoje, o nosso desafio, se nós quisermos tratar controle biológico, nós temos que desenvolver uma tecnologia própria de controle biológico para regiões tropicais.